Olá, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Neurogestão de Risco. Meu nome é Carlos Sampaio, sou mestre de administração. Eu leciono sobre riscos, eu dou aula de gestão de riscos, eu gerencio risco desde 2013. Esse curso é o resultado da minha experiência, tanto teórica quanto prática, que eu estou trazendo para vocês aqui, sob o ponto de vista do funcionamento do cérebro, porque eu acredito que quando você entende como o cérebro funciona, você entende como as pessoas funcionam e você entende como melhor gerenciar riscos, como melhor implantar a gestão de riscos numa organização. Bom, se você, então, essa é a segunda aula, se você não viu a primeira aula, volte e veja a primeira aula para que você compreenda melhor, né, esse processo de percepção de risco. Na primeira aula a gente explica basicamente o que é risco, né, como funciona isso. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a percepção de riscos, né, ou seja, nós já vimos que nas organizações você não consegue fazer contas, você não consegue ter um programa de computador que estime para vocês, que materialize o risco, né? Calcule o risco. Então, o risco é uma coisa subjetiva. O risco que você vai lidar no seu dia a dia é uma coisa subjetiva, então ele está relacionado à sua capacidade de percepção, de você identificar ou de você avaliar corretamente esse risco. Então, se ele é um fator subjetivo, se ele depende do nosso cérebro, da nossa mente para avaliar, que fatores seriam esses que influenciam nessa percepção do risco? São esses 5 fatores, eles estão todos ligados ao funcionamento do cérebro e são eles que eu vou, a partir de agora, discorrer sobre. O primeiro fator, um fator fundamental é a cognição. Ora, quando a figura ilustra, e quando você nasce, você ignora todo e qualquer risco. Você vai sendo educado ao longo da sua vida para, olha, meu filho, isso aqui faz mal, ou por uma experiência própria que você tem, a gente vai ver isso mais adiante, ou por alguém te falar, ou você observar alguma coisa, né? Então, você descobre que tesoura tem ponta, é perigoso, pode te cortar, te furar, que perto de coisa quente é, não é muito legal, você se queima, tem vários acidentes domésticos com crianças em função disso, né? A eletricidade, aquela coisa toda. Então, você vai conhecendo os riscos ao longo da sua vida. Mas isso é uma coisa de criança apenas, né? Criança que não sabe de nada. Não, adultos também estamos sujeitos a falha de cognição para identificar riscos. Eu dou dois exemplos aqui. O primeiro, aqui no Brasil, o Césio, em Goiânia, mais especificamente, a tragédia, né, do Césio 137, em que catadores de lixo, né, encontraram um cilindro, né, descartado criminosamente, contendo material radioativo. Eles levaram aquilo para casa, abriram, né, tinha um pozinho que brilhava, ninguém tinha conhecimento do que era um produto radioativo e os males que ele podia ocasionar. Resultado, uma grande tragédia, mortes, grande parte de material contaminado, hoje tem que ser descartado de uma maneira apropriada, enfim, muito ruim. Outro exemplo está ligado ao medicamento que foi descoberto nos anos 50, que é a talidomida. A talidomida ela foi consumida a partir eh, dos anos, metade dos anos 50, né, até os anos 60, como uma droga quase mágica, era um analgésico, para dor, antigripal, hipnótico, várias utilidades e as pessoas desconheciam os efeitos colaterais que elas tinham, especificamente para mulheres grávidas. Resultado disso, milhares de crianças nasceram com malformações, né? Então, sem braço, sem perna e diferentes outras. É, então, mesmo adulto, a própria comunidade médico-científica falhou, a regulação de medicamentos falhou. Aqui no Brasil a gente teve casos até nos anos 60, porque as pessoas desconheciam o risco. E quantos riscos você hoje não desconhece? Quantos riscos hoje são ignorados, né? Então, esse é um fator que influencia na sua percepção de riscos. Outro fator que influencia na sua percepção, identificação e avaliação de riscos são as suas memórias. Um exemplo corriqueiro, se você for à praia, foi à praia, tomou bastante sol sem um protetor solar, né, não se abrigou, você vai ter uma memória dolorosa daquilo, então você vai perceber
se antes você não percebia que tomar sol, muito sol e sem qualquer proteção é muito ruim, é arriscado para você. Um outro exemplo, você viaja, você está viajando, acontece alguma coisa com a sua turbina, ok, o avião ele consegue voar só com uma outra turbina, mas é uma situação que vai produzir algum tipo de trauma, seu cérebro vai começar a rejeitar aquilo, a sua percepção de risco para voar vai ficar completamente alterada, embora estatisticamente esse é um risco estatístico, que você tem 500 vezes mais chance de ter um acidente automobilístico entre a sua casa e o aeroporto, do que, naquele curto espaço de tempo, do que voando de avião. Mesmo assim, a sua percepção de risco vai estar alterada por aquela memória ruim, aquela sua experiência ruim. Então, isso é um outro fator que até altera a percepção de risco. Seu estado emocional também vai influenciar. Por exemplo, você está num estado de muita ansiedade, você vai começar a enxergar risco por todos os lados e você vai começar a avaliá-los com uma probabilidade, um impacto muito maior que talvez eles tenham. Isso afeta a sua percepção de riscos. Por outro lado, você está num estado muito relaxado, você também vai tender a omitir, né? Deletar, omitir, não enxergar determinados riscos. Isso acontece, muitas tragédias acontecem, as pessoas estão no ambiente descontraído, se divertindo, e elas não percebem os riscos que estão à sua volta. Aproveitando o cenário, a paisagem, muita gente morreu naquele grande tsunami que houve na Ásia, por um efeito cognição, porque desconheciam, né, que quando o mar se retrai, logo em seguida vem um tsunami, e outros porque estavam tão relaxados que aquilo ali não é nada, é mais uma coisa aqui, e não tomaram as devidas medidas e se abrigaram, então não se abrigaram, então infelizmente vieram a falecer. Então, estado emocional também interfere na sua percepção, na sua avaliação de risco. O seu modo de pensar, né, vulgarmente chamado de mindset, ou chiquemente chamado de mindset, que é o modo como a sua mente se organiza. Então, a menor parte, eu diria que, sei lá, 25, um quarto das pessoas, a mente delas é naturalmente orientada em direção é naturalmente orientada para objetivos, realizar coisas. Isso interfere na percepção de risco na medida que os riscos são subestimados, né? Você tende a não enxergar, ou quando enxerga os riscos, enxerga ele num nível muito menor do que eles realmente são. Por outro lado, a maior parte das pessoas tem a mente orientada para se afastar de coisas, para fugir da dor. Não? E normalmente, quanto mais não é binário, 0 ou 1, é uma escala, quanto mais orientado para a dor, mais riscos, mais dores você vai perceber, e isso também é um fator que influencia a sua percepção para outro fator, né, que além dessa orientação natural da mente das pessoas, é as crenças, são coisas que são adquiridas ao longo da vida. Então, por exemplo, se você aprendeu que comer manga e tomar leite, né, manga com leite é perigoso, é arriscado, você pode morrer, você vai enxergar um risco ali que outras pessoas não vão enxergar aquele risco ali, não, eu tomo manga com leite, não acontece nada. E engraçado que você acreditando nisso é capaz até que faça mal, mas isso é um efeito nocebo, mas esse é outro curso, é outra percepção. Do outro lado também, você pode ter crenças muito fortalecedoras até demais, em exagero. Exemplo, vários acidentes são registrados quando as pessoas acreditam tanto na capacidade delas em lidar com determinadas situações, porque elas são profissionais, porque elas têm o dom, que acidentes acontecem, né? Então você tem aí vários acidentes com pessoas lidando com animais, vários acidentes que as pessoas lidam com determinados equipamentos e elas acreditam que eu sou muito bom e acabam se descuidando, não precisam desses procedimentos básicos, acabam se descuidando e isso também gera acidente, porque a percepção de risco deles também é alterada por essa orientação, por essa crença de que eles são muito bons. Último fator, a fisiologia. A fisiologia, ela afeta
a forma também como você percebe riscos. Exemplo, quando você bebe, não só são seus reflexos que ficam alterados, reações mais lentas, mas você fica muito corajoso, né? Então você tende a negligenciar riscos em determinadas manobras que sóbrio você não faria. Por isso que é totalmente contraindicado, proibido, ilegal você beber e dirigir. Mas não é só beber e dirigir, o seu estado fisiológico também interfere, atrapalha também na sua percepção de riscos. Se você, por exemplo, estiver com muito sono, o seu cérebro vai funcionar de uma forma alterada, ele vai economizar mais energia, ele vai tender a não perceber determinadas coisas que podem ser riscos. Isso, né, pode ocasionar acidente. Isso, a fisiologia, teu estado fisiológico, né, tuas condições de saúde também alteram a sua percepção para riscos. Muito bem, gente, era isso aí. Essa aula curta, né? Estar ciente dessas coisas quando você está num processo de identificação, avaliação de riscos é muito importante, porque você se lembre pode corrigi-las, né? Não fica uma coisa automática, né? É o seu cérebro, é o seu pensamento lento, como diz Daniel Kahneman, e você pode corrigir eventuais erros, né, de percepção de riscos. Você pode corrigir essas falhas. Ok, nos vemos na próxima aula. Né? Até mais. Tchau.